Olha, e para debater a criação de uma comissão mista para investigar a fraude no INSS, o assunto que a gente estava abordando agora há pouco, a gente recebe o deputado federal Alencar Santana, do PT daqui de São Paulo, e o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Aos dois, muito obrigado pela presença aqui no Arena. Muito boa noite também. Obrigado. Vou começar com o senador Isalci. Senador, a abertura de uma CPMI é fundamental para o Brasil ter uma resposta a esse que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção, ou uma CPMI, neste momento, será política e irá prejudicar os trabalhos do Congresso? Boa noite, 2 minutos para cada um. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alencar, deputado. Boa noite aos nossos telespectadores. Fundamental, Leandro, nós temos que abrir essa CPMI o mais rápido possível. É evidente que, em termos de valor, não é o maior escândalo, porque o escândalo do Petrolão, do Mensalão, foi muito superior, mas esse aqui é muito grave, porque foi feito exatamente com as pessoas mais vulneráveis, os indígenas, os analfabetos, os aposentados. Então, temos que apurar e bem apurado, né? Como a gente fez em várias outras CPIs aqui no Congresso. Então, é necessário, né, a população, inclusive alertando a população, de que esses casos de desconto, ele terá que ser devolvido em dobro, está na lei, né, do Código do Consumidor. Então, todos aqueles aposentados que tiveram desconto das suas contas devem exigir o pagamento em dobro e mais algumas indenizações, se julgar necessário. Mas eu tive o privilégio de relatar a medida provisória 871, acompanhei ainda como deputado essas questões de denúncias que recebi do INSS com relação aos aposentados da área rural, a questão dos pescadores. E nós fizemos a medida provisória no início do governo exatamente em função das denúncias que recebemos. E conseguimos economizar mais de 10 bilhões na época. Porque, por exemplo, só aqui em Brasília, os pescadores, se a gente tivesse que juntar todos os pescadores de Brasília que recebiam o seguro defesa, o Lago Paranoá não seria suficiente para colocar todos eles pescando. Então, a aposentadoria rural bastava a declaração do sindicato. Então, realmente, havia muitas denúncias com relação a isso, com relação aos consignados também. Então, a gente fez a medida provisória, recebemos mais de 570 emendas com relação a essa medida. Infelizmente, eu apresentei uma emenda de um recadastramento anual, mas tiveram várias emendas do Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSB, que flexibilizaram tudo isso, apesar que a lei já estabelece que os descontos têm que ter comprovação. Portanto, o cadastro, a biometria, tudo isso seria fundamental. Okay. Depois veio a pandemia, prorrogaram por mais um ano, e no final de 2022, já na véspera da eleição, houve uma medida provisória de microcrédito e, infelizmente, revogaram, inclusive, o recadastramento de 3 anos, o que não inviabiliza a exigência da comprovação dos recibos de desconto. Ok. Senador, deixe-me dar a palavra agora ao deputado Alencar Santana, que eu agradeço também pela presença. Deputado, a abertura de uma CPMI agora é fundamental para o Brasil ou a CPMI pode ser política e travar os trabalhos no Congresso Nacional? Olha, a investigação é fundamental para o Brasil. Por isso que o governo Lula determinou que ela ocorresse a partir de 2023, inicialmente pela Advocacia Geral da União, um ministério do governo Lula, que apurou e depois passou, aliás, pela CGU, Controladoria Geral da União, e depois passou para a Polícia Federal, que continuou apurando e continua apurando. E é fundamental que isso seja esclarecido. Cumprimento aí você, Leandro, senador Isalci, um prazer estar falando com todos aqui. Portanto, investigação se iniciou nesse governo. E, senador, me choca muito. E quero lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que recebeu denúncias na legislatura anterior. Você levou isso à polícia? Você relatou à Polícia Federal? Nós fizemos na prática. Levou e cobrou a investigação porque o governo anterior não apurou. Você quer que eu responda? Aliás, 2 servidores do INSS... Quero, já na sua vez. 2 servidores do INSS relataram denúncias ao órgão e à Polícia Federal e o governo Bolsonaro não apurou. Houve ali, no mínimo, prevaricação, omissão ou participação direta no crime.
onde o número de entidades cadastradas aumentou naquele governo, começando ali esse roubo aos nossos senhores e senhoras aposentados e pensionistas no nosso país. Uma vergonha. Como disse o ex-ministro da Justiça, com quem eu discordo da perseguição que fez ao presidente Lula, mas ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, onde ele diz claramente que o Bolsonaro disse para ele: se você não ajuda, não atrapalhe, ou seja, não investigue o caso do meu filho da rachadinha e outras coisas. Vocês não querem CPI para investigar, vocês querem CPI para atrapalhar a investigação. E o que mais nós queremos é que seja investigado, a verdade apareça e as providências sejam tomadas. Esses bandidos irão para a cadeia, pode ter certeza. Deixe-me dar um minuto para o senador Exauci, depois um minuto para o deputado Alencar, porque assim responde essa pergunta. Senador? Bem, na prática, ele citou duas pessoas que denunciaram. Nós temos mais de 2 milhões de denúncias hoje do INSS. Basta ver o crescimento dos descontos. Nós tínhamos aí 400, 500 mil. No 2023 saltou para 1 bilhão e 200 e 2024 para 2 bilhões e 800. E não foi o governo que iniciou as investigações, foram denúncias da imprensa e que gerou realmente essa investigação. O que a CPMI vai dar é transparência, vai mostrar exatamente quem roubou. Se o PT tivesse essa segurança, eles teriam já assinado a CPMI, mas eles não querem. Agora eles querem assinar para tomar a CPI como fizeram em outras CPIs. Eles querem tomar para não deixar investigar. Nós vamos a fundo nisso, vamos dar muita transparência e prender as pessoas que usaram de má fé contra os aposentados e pensionistas. Então, o PT tem muito discurso da transparência, mas basta ver o Petrolão, o Mensalão, o CAF, Lei Rouanet, fundo de pensão, uma série de desvios que são muito maiores do que esse, mas esse aqui, em especial, atingiu diretamente as pessoas mais vulneráveis, os velhinhos aposentados. Ok, deixe-me passar agora um minuto para o deputado Alencar. Deputado? Senador, eu espero que o senhor encaminhe ao meu gabinete a denúncia que o senhor fez na legislatura anterior, quando soube das denúncias que chegaram a você. Você admitiu aqui, ao vivo, dizendo que recebeu denúncia no mandato anterior. Gostaria de saber a qual polícia o senhor mandou para que fosse investigado. Aguardo no meu gabinete aqui, 256, aqui no anexo 4, por favor. E é de conhecimento, isso é importante, que seja transparente, que as pessoas saibam onde está a verdade. Mais uma vez, repito, nós queremos investigar. Ao vivo. Quero dar a resposta. Nós queremos investigar. Deixe-me garantir um minuto do tempo senador, do deputado. Calma, senador, deixa eu falar, depois você responde, fica à vontade, na hora certa. Tá bom. Nós queremos investigar e vamos investigar como está sendo investigado pelo governo do presidente Lula, determinado pelo presidente. Investigação que começou pela Advocacia Geral da União, pela Controladoria Geral da União, e agora está na mão da Polícia Federal. E pode ter certeza que essas pessoas serão pegas. Afinal de contas, quem recebeu doação delas foi o Bolsonaro. Quem recebeu doação delas foi o Onyx Lorenzoni, que foi candidato a governador no Rio Grande do Sul, que era ministro da Previdência. Pode ter certeza que tem muito vínculo envolvendo o seu partido, o PL e outros atores políticos nessa história, e que toda a verdade virá e essas pessoas serão punidas. Ok. Senhores, deixe-me fazer... Senhores, só um minuto, senador. Deixe-me fazer uma pergunta agora aos senhores. Aí, na resposta da minha pergunta, cada um pode rebater o que o outro disse. Pode ser assim? Porque senão a gente vai estender um pouco o debate, pode passar do tempo. A segunda pergunta, qual o impacto de uma CPMI para o governo Lula e também para o então governo Bolsonaro? Eu vou começar com o deputado Alencar, porque eu comecei com o senador Exauci. Pode ser, deputado? Pode ser. Mais uma vez, nós queremos a investigação, ela está ocorrendo por parte da polícia e queremos todos os esclarecimentos. O que nós não podemos é fazer palanque e atrapalhar a investigação para que ela não tenha uma conclusão adequada, correta, e essas pessoas ficam impunes. Nós queremos a punição delas. A CPI é para palanque política, para criar confusão. A oposição não está preocupada com ela. Se tivesse, teria investigado no governo anterior. Se tivesse, o governo Bolsonaro tinha investigado. Se tivesse, teria, a partir da denúncia que o senador disse que recebeu à época, ele teria pedido CPI. Por que não pediu no governo anterior?
no seu mandato anterior aqui como deputado? Por que não exigiu a abertura de CPI, investigação da polícia do Bolsonaro sobre essa ocorrência? Eles não querem investigar, eles querem atrapalhar. E o que o governo Lula quer? Que a investigação ocorra pelos órgãos competentes e que o parlamento se desbruce e vote naquilo que é importante, a isenção do imposto de renda e tantas outras medidas necessárias, a PEC da segurança, para que a gente avance no nosso país em mais direitos, garantias e políticas públicas boas à população. O senhor ainda tem algum tempo. Prefere finalizar? Então, há quanto tempo? Desculpa, qual tempo que é? Tempo, João? 30 Pensei segundos. que eram 2 minutos. 30 segundos, 2 minutos. Uhum. Então, mais uma vez, o governo Lula quer a verdade, está investigando, essa investigação continuará e pode ter certeza que todos aqueles que participaram desse crime gravíssimo serão punidos. E pode ter, não tenho dúvida, que vai chegar em muita gente do PL, que vai chegar muita gente do governo Bolsonaro, porque essas pessoas cometeram crime, roubaram os aposentados, as aposentadas, os pensionistas, os velhinhos do nosso país. Okay. Pessoas que foram enganadas, tiveram suas contas fraudadas e tiveram esse prejuízo. Okay. Senador Exauci, a mesma pergunta. Qual o impacto de uma CPMI para o governo Lula e para o governo Bolsonaro? Bem, primeiro, respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões com relação, bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Você levou a Polícia Federal, senador? Você levou a Polícia Federal, o governo Bolsonaro não abriu investigação. Deputado Alencar, deixe-me garantir o tempo do senador. Deputado Alencar, deixe-me garantir o tempo. Em seguida, eu passo um minuto, eu vou pedir mais um minuto para o senador e para o deputado. Pode ser? Senador Exauci, pode concluir. Denúncia? As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. Isso é o que nós fizemos. Agora, com relação à denúncia, fica claro aqui, quem denunciou essa questão foi a mídia, a imprensa, não foi CGU e AGU. Eles não tinham como não investigar. A coisa era tão absurda, tão escancarada, que estão vendo aí mais de 2 milhões de aposentados com as reclamações e que terão que pagar agora em dobro. E nós queremos apurar, sim, esse negócio de conversa PL, quem tem tradição, quem tem roubalheira em todos os governos, chama-se governo PT, Petrolão, Mensalão, Lei Rouanet, CAF. O presidente foi preso em 3 instâncias. Então, o PT não tem moral para falar de transparência e com relação a isso. A CPMI vai dar transparência. E nós assinamos, o PL assinou, todos os deputados e senadores. Por que o PT não assinou? Porque tem medo da investigação. E se assinarem agora, é porque querem tomar a CPI da minoria. Então, nós temos que apurar da transparência. Esse é o papel da CPMI, mostrar para a sociedade, e não apenas a fiscalização, onde já é direcionada com relação a CGU e também a AGU e CGU. Okay. É órgão do Poder Executivo. A CPMI vai ter transparência, porque não vai ter controle do Executivo com relação a isso. Ok. Deixe-me conceder agora um minuto para o deputado Alencar, depois um minuto para o senador Exauci. Pode ser, deputado? Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Isso demonstra a participação de vocês, o conhecimento de vocês.
e demonstra que vocês não querem investigar, porque se quisesse teria investigado lá atrás. Mas não, vocês querem agora atrapalhar a investigação porque tem medo dela. Vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. É uma vergonha. Se for aberta a CPI, eu quero que o senhor vá lá, seja convocado e lá dê esse depoimento. Diga o dia que ele recebeu a denúncia, qual providência efetiva foi feita para se investigar, qual o encaminhamento que o senhor fez à Polícia Federal, ou ao Ministério Público Federal, ou à Controladoria Geral da União, e aquilo que o presidente Bolsonaro fez. O senhor acaba de assumir aqui, ao vivo, que o senhor não fez nada para apurar nem o governo Bolsonaro. Ok. Senador Exalci? Acho que o deputado Alencar, né, não ouviu bem o que eu disse. Tudo que eu recebi dos peritos foram levados para o governador, também pelo presidente da República, e que gerou a medida provisória 871. Se tivesse entrado na época a denúncia dos peritos para apurar realmente, os petistas estariam todos presos, porque todas essas questões de desconto, sindicatos, são comandados. Quer o exemplo? A CONTAG, que tem o maior desconto, o deputado do seu partido, Carlos Veras, o irmão dele era o presidente da CONTAG, foram mais de 630 milhões de desconto. Outros, né, também do sindicato, está aí o irmão do Lula, o Frei Chico, é o vice-presidente, a segunda instituição que mais recebeu. Então, nós queremos dar transparência a isso e a CPMI é o instrumento democrático para isso. Assine a CPI, participe. Eu vou falar tudo isso lá. Eu faço questão de participar dessa CPMI. A população merece esclarecimento com relação a isso.